Olá! Então, nós vamos começar agora, o estudo dos sistemas propriamente ditos, né, então nós vamos começar pelo sistema endócrino e em seguida nós vamos ver o sistema nervoso. Por quê? Como eu já vou falar aqui no primeiro slide, né, praticamente o sistema endócrino e o sistema nervoso, eles controlam todas as funções do nosso organismo, por isso que eu gosto de começar por esses 2 sistemas, porque daí né, conforme a gente vai vendo nos outros, sempre vai dizer, sobre a ação dos hormônios, sobre a ação do sistema nervoso, né, isso acontece. Por isso, então, nós vamos começar pelo endócrino, né, já peço para vocês não se assustarem, assim, são bastante hormônios que nós vamos falar, bastante funções, mas é muito interessante. Então, eu imagino que a aula de hoje e mais umas 2, né, para a gente conseguir dar conta do endócrino, ok, gente? Então, vamos lá, vou diminuir aqui a minha aparição para que a gente consiga aproveitar mais, então, essa aula. Vamos lá. Então, gente, vamos, né, como eu falei para vocês, tem 2 sistemas, né, o nervoso e o endócrino, que controlam todas as funções corporais, né, então, pela sinalização, eles vão, então, desculpe, levar informações, e vão levar as ordens, né, para todas as células do organismo. Então, mas eu já até mostrei alguma coisa numa aula passada, mas vamos ver aqui, algumas diferenças, né, que existem entre o controle feito pelo sistema nervoso e o controle feito pelo sistema endócrino. Então, pelo tipo de sinalização, né, o sistema nervoso, ele consegue emitir os sinais e ter as respostas de uma forma mais rápida e fugaz, né. Em rápido, vocês sabem que é com maior velocidade. Fugaz é mais passageira. Então, o sinal é emitido, né, através de potenciais de ação, né, de descargas elétricas, e aí também da emissão de neurotransmissores, e aí a partir do momento que passa esse sinal, desaparece a ação, certo? Então, é assim que cessa o estímulo, cessa a resposta. E o efeito dessa sinalização é localizado, é aonde chega, né, exatamente na direção de onde vai o estímulo, lá acontece e lá desaparece. No caso do sistema endócrino, como a sinalização ela é realizada pela emissão de hormônios, que são substâncias químicas que vão cair na corrente sanguínea, e com isso elas vão se espalhar pelo corpo inteiro. Então, essa ação, né, o resultado dessa sinalização vai durar enquanto tiver esse hormônio, enquanto tiver essa substância química na circulação, e vai ocorrer em todas as células que tiverem receptor para aquele determinado hormônio. Então, a gente diz que é uma ação bem mais lenta do que a do sistema nervoso, e ela é duradoura. Duradoura em que sentido? Enquanto tiver hormônio, vai ter um resultado, vai ter uma ação, certo? Então, dependendo, né, do hormônio, dependendo da concentração, ela pode ser até de médio até longo prazo, certo? Ah, os hormônios são transportados com velocidade pelo fluxo sanguíneo, certo? Então, isso daria até uma velocidade maior, mas o resultado, né, demora um pouco mais para acontecer. Então vamos, né, agora começar mesmo o estudo do sistema endócrino. O que que ele faz, né? O que que esses hormônios vão provocar no nosso organismo? Então, dependendo do hormônio, ele vai produzir uma situação diferente. Então, nós vamos ter hormônios que vão alterar as atividades metabólicas, né? Então, eles vão alterar o metabolismo do nosso organismo. Então, as transformações todas que ocorrem. Tem outros que vão regular o crescimento, então nós vamos já ver que tem um hormônio que é o hormônio do crescimento, que ele vai agir principalmente, né, até que o ser humano complete todo o crescimento ósseo, muscular, e depois disso mesmo, depois
de 18 anos, mais ou menos, né? Dependendo é diferente um pouco no sexo masculino e no feminino, mas depois que termina, que a gente para de crescer, né? Porque a gente não cresce indefinidamente, a não ser quando tem alguma patologia, mas depois nós vamos ter ainda algum crescimento, certo? Que é mantido de algumas regiões, de algumas células, e isso é feito, então, também por esses hormônios, regulado por esses hormônios. O desenvolvimento também é regulado pelo sistema endócrino, né? É diferente, crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra, né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, das glândulas reprodutoras, né? Então, a questão do desenvolvimento dos testículos, dos ovários, né? Então, o desenvolvimento de alguns órgãos como as mamas, né? O útero. Então, também tudo controlado pelo sistema endócrino. E também, como eu já falei, guia os processos reprodutivos, né? Que eu acabei dando de exemplo ali o processo reprodutivo quando eu falei das gônadas, né? Que é testículos e ovários. Então, dá para dizer, gente, que o sistema endócrino controla tudo no nosso organismo, né? Então, é aquela coisa assim, de repente a gente tem um problema, o problema, a base é hormonal, né? E não é exagero falar sempre que os hormônios têm culpa, porque é todo o controle. Então, desde nós mulheres, né, a nossa tensão pré-menstrual, que ela é causada por hormônios, né? A própria excitação sexual também tem a ver com os hormônios, a nossa ansiedade, aquela reação de luta ou fuga, né? Do tipo assim, ó, você tá vendo lá um cachorro que vai começar a correr atrás de você, certo? Então, o que dá aquela energia pra gente sair correndo ou enfrentar o cachorro? É o sistema endócrino. Então, é muito interessante o estudo dele. Bem, como que o sistema endócrino vai controlar tudo isso? Então, ele usa órgãos chamados de glândulas, certo? Então, a glândula é o que? Um agrupamento de células, um conjunto de células ou de órgãos que tem uma especialização. E qual que é a especialização deles? Produzir e eliminar substâncias, tá? Substâncias específicas, né? E essas substâncias, elas vão ser jogadas ou na corrente sanguínea ou em algumas situações diretamente no interior de alguns órgãos, certo? Então, nós vamos ver que nós temos glândulas diferentes aqui. Então, nós temos glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Então, tudo que é exo, né? O prefixo exo significa fora e endo significa dentro, tá? Então, uma glândula exócrina é a que faz uma secreção externa. Então, já vamos lá para conhecimento também das palavras. Secretar significa jogar, expelir, colocar para fora. Então, as glândulas exócrinas colocam as suas substâncias, né, as substâncias que elas produzem, elas jogam para fora, tá? Então, essas glândulas, elas vão ter ductos ou canais que vão ser excretores. Então, elas vão ter um local, né? Elas vão ter uma via para colocar para fora, e esse para fora nem sempre é para fora do corpo, é para fora da glândula, certo? Então, vou pegar ali de exemplo lá, né? Glândulas salivares. O que acontece com as glândulas salivares? Então, as glândulas salivares, elas fazem parte do sistema digestório, né? Nós vamos estudar melhor as glândulas salivares lá no sistema digestório. Mas o que elas fazem? Elas produzem a saliva, né? E a saliva, ela tem enzimas digestivas, né? A nossa digestão começa na boca, né? Pela ação das enzimas produzidas pelas glândulas salivares. Então, nas nossas glândulas salivares, nós temos enzimas digestivas. Então, o que as glândulas salivares fazem, né? Então, como elas são glândulas exócrinas, elas vão secretar, então elas vão jogar a produção que elas fazem
dentro da nossa boca, certo? Para quê? Para em contato com o alimento começar a digestão. As glândulas gástricas, então lá no estômago nós temos glândulas que vão produzir também enzimas que vão fazer parte da nossa digestão. Então, as glândulas gástricas secretam a produção, que também pode ser chamada de hormônio, isso depende muito da visão, né, de como a gente classifica, mas essas glândulas gástricas vão secretar, então, os seus produtos dentro do estômago. Por quê? Porque quando chega lá o alimento, né, já passou por um processo de digestão na boca, ele vai chegar lá e vai se misturar, então, com esse produto, né, que é produzido pelas glândulas gástricas lá e vai continuar o processo digestório. Daí nós temos as glândulas lacrimais. As glândulas lacrimais, essas sim, secretam a lágrima, que é o seu produto, daí para fora do corpo. Então, o que nós temos que entender né, que fica bem diferente, né? Eu coloquei glândulas lacrimais, agora que eu vi, dentro do. É porque eu coloquei considerando o olho, né? Mas dá para dizer também que depois ela vai sair, né? E diferente da glândula sudorípara, das sebáceas, das mamárias, né? Vamos ver a mamária, produz o leite vai sair. Mas a grande diferença que vocês têm que entender aqui, ó, entre as glândulas exócrinas e as endócrinas, né? É que as endócrinas, elas vão lançar os seus produtos na corrente sanguínea, certo? Então, essa é a grande diferença. E as exócrinas, elas lançam ou para fora do corpo ou para dentro de um órgão, né? De uma cavidade. Então, como eu falei, né? Dentro da boca, no estômago, no fígado, certo? No olho, né? Ou para fora mesmo, né? Então, o suor, né? As glândulas sudoríparas, elas produzem suor que sai do nosso corpo. Então, essa é a grande diferença aqui, né? Entre as glândulas exócrinas e as endócrinas. Então, eu dei exemplo de exócrinas, agora eu vou falar alguns exemplos de endócrinas, né? Que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Nós não vamos estudar as exócrinas, nós vamos estudar as endócrinas. Hipófise, mora lá dentro da nossa cabeça, a tireoide, que mora aqui no pescoço, as paratireoides, que moram atrás da tireoide, o pâncreas, que mora embaixo aqui do estômago, e do pâncreas, né? Também nós temos que fazer uma diferenciação, porque o pâncreas ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é chamada de pâncreas endócrino e outra parte que é o pâncreas digestório. Tá? Então, tem uma parte do pâncreas cujo objetivo é produzir hormônios, né? E essa parte são as ilhotas de Langerhans. E aí tem outra parte do pâncreas, que é o pâncreas que vai produzir enzimas digestivas ou digestórias que vão ser lançadas, que vão ser mandadas lá pro duodeno, né, para ajudar na digestão. Então, aqui no sistema endócrino, nós vamos estudar a parte do pâncreas endócrino, né, que produz insulina e glucagon. E lá, quando nós estivermos estudando a fisiologia do sistema digestório, nós vamos estudar, então, as enzimas produzidas pelo pâncreas. Também temos como exemplo aqui de glândulas endócrinas as suprarrenais, que são as que ficam em cima dos rins, né? E as gônadas. Quem são as gônadas? São os ovários nas mulheres, são os testículos nos homens. Então, como o nome do nosso sistema é sistema endócrino, nós vamos então estudar mais aprofundadamente as glândulas endócrinas. Também já quero adiantar que nós vamos estudar algumas glândulas endócrinas, né? Eu nem diria que as principais, são aquelas que controlam atividades mais gerais do nosso corpo.
quando a gente voltar, por exemplo, quando a gente chegar no digestório, nós vamos falar de algumas secreções ainda, né, de outras glândulas, até das exócrinas, mas daí mais direcionadas para a parte, né, de cada, especificamente lá do digestório e de outros órgãos. Quando a gente estudar sistema reprodutor, nós vamos estudar mais especificamente, então, também os hormônios lá endócrinos. Mas, então, aqui nessa parte aqui do sistema endócrino, nós vamos falar muito mais, então, daquelas glândulas que têm um controle geral e das glândulas endócrinas. Muito bem, então, a endocrinologia é o quê? É o estudo do sistema endócrino, né? E o que o sistema endócrino faz? Ele faz a comunicação intra e extracelular por moléculas conhecidas como hormônios. Então, os hormônios aqui vão ser os sinais, vão ser os sinalizadores, vão ser aquelas substâncias que vão sair de um lugar, que no caso aqui é a glândula, e vão chegar lá nas células, e lá elas vão então produzir, esses hormônios vão produzir transformações, tá? E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Então, para isso, nós temos que entender o que é um hormônio, tá? Então, como eu já falei antes, o hormônio é uma substância química, e aí nós vamos ter, eu vou mostrar daqui a pouco que nós vamos ter hormônios diferentes, né? Porque eles fazem parte de classes químicas diferentes. E aí, então, eu falei que esse hormônio é um sinal. Eu posso dizer também que ele leva o sinal, então ele é um mensageiro. Ele é aquele que vai chegar lá na célula e vai levar uma mensagem que vai produzir um estímulo na célula, né? E aí nós vamos ver que os hormônios, eles são produzidos em determinados locais do corpo, né? Então, por glândulas especializadas em produzir aquele hormônio, certo? E sempre, sempre, sempre eles vão ser transportados para células-alvo ou para órgãos-alvo, e eles vão ser transportados pelo sangue, tá? O local de viagem do hormônio é o sangue. Nós vamos ter hormônios que eles a gente diz que eles são reguladores, né? Eles estimulam ou inibem algumas secreções, né? Algumas produções lá pela célula. Então, dependendo da situação, eles vão ser estimulantes ou inibidores de funções orgânicas, como, por exemplo, eu falei, do crescimento, do metabolismo, da reprodução. E o que os hormônios têm de objetivo? Manter a homeostase, ajudar na homeostase, que é o que nós tínhamos acabado de estudar, certo? Então, vocês vejam a importância, né, dos hormônios no nosso organismo. Então, o que os hormônios fazem? Eles regulam a composição química e o volume do meio interno, então eles vão ajudar na quantidade de água que vai ser retida, que vai ser produzida, da produção de substâncias químicas, no metabolismo, no equilíbrio de energia, na contração das fibras musculares lisas e cardíacas, na produção também de outras, na secreção de outras glândulas, né? Então, um hormônio, ele pode chegar numa glândula, fazer uma ação que vai produzir um outro hormônio, né? Nós vamos ver, eu até já dei um exemplo disso lá na homeostase, né? Em que chegava lá um sinal, estimulava uma glândula que ela produzia um hormônio, esse hormônio chegava em outra glândula que produzia outro hormônio. Então, isso também acontece. E também os hormônios regulam algumas atividades do sistema imunológico. Então, é muito importante, os hormônios são muito importantes. Bem, outra coisa que a gente tem que entender é que existe um mecanismo de ação que pode ser diferente dependendo do hormônio, dependendo também da célula-alvo. Então, nós podemos ter um hormônio com vários efeitos, tá? Podemos ter diferentes hormônios com o mesmo efeito,
certo? E aí essa ação e essa resposta, ela vai depender do tipo de reação, do tipo de órgão-alvo, certo? E principalmente dos receptores que as células vão ter para receber esse hormônio. Então, nós vamos ter células que vão responder a diferentes hormônios, nós vamos ter células que vão responder a determinados hormônios, nós vamos ter hormônios que vão agir em diferentes células, outros em algumas específicas, então isso é bem variável. Como eu falei para vocês, os hormônios, eles não são iguais no sentido de, eles não são substâncias químicas que fazem parte das mesmas funções químicas, né? Nem dos conjuntos de funções químicas iguais. Então, nós podemos ter, até coloquei aqui, ó, em cores diferentes, né? Então, nós vamos ter hormônios que são polipeptídeos e proteínas. Nós temos hormônios que vão ser derivados de ácidos graxos ou derivados lipídicos, e a gente chama eles então de esteroides, e temos os derivados de aminoácidos. Bem, provavelmente na bioquímica vocês vão estudar ou estão estudando um pouco mais, né, né, questões mais básicas sobre essas composições químicas, né? Eu adoraria, né, falar isso para vocês, mas daí iria estender muito a aula. Mas o que nós temos que entender é que nós vamos ter classes diferentes de hormônios. Tá? Então eu vou falar assim, ó, basicamente, né, essas diferenças, mostrando então que os hormônios são diferentes porque eles fazem parte, então, de classes diferentes. Então vamos começar aqui por aqueles hormônios que são proteínas e polipeptídeos. Então, esses hormônios, eles são secretados, né? Em algumas vezes eles são secretados, eles são produzidos e secretados. Aqui é importante também, gente, nós deixarmos bem claro isso. Uma coisa é produzir o hormônio e a outra é secretar. Então, nós vamos ter glândulas que vão produzir e secretar. Então, produzir e mandar embora. Outras vão só secretar, elas vão receber pronto um hormônio e aí elas vão mandar embora. Então, isso é bem importante. Daqui a pouco eu já vou mostrar aonde que isso fica bem claro nessa diferença. Mas então, proteínas e polipeptídeos são hormônios produzidos e secretados pela hipófise anterior e posterior, pelo pâncreas, né? Então, a insulina e o glucagon, né? E eu já vou ficar aqui repetindo para vocês começarem a decorar. Tem que decorar isso, né? Alguns hormônios eu vou insistir com vocês que vocês vão ter que saber quais são e aonde que eles são produzidos e secretados. Então, a insulina e o glucagon são proteínas e polipeptídeos que são produzidos e secretados pelo pâncreas. E o paratormônio, que é produzido e secretado lá nas paratireoides. Depois eu vou voltar e vou falar mais sobre cada um desses hormônios. O que esses hormônios, qual a importância desses hormônios proteicos e polipeptídicos? Eles são a maioria dos hormônios do corpo. Ó, quer ver? Ó, eu falei para vocês que as proteínas dos polipeptídeos, eles são produzidos na hipófise anterior e posterior. E daqui a pouco vocês vão ver a quantidade de hormônios que são produzidos lá. Então, por isso que a gente diz que a maioria dos hormônios do corpo são os hormônios proteicos e polipeptídicos. Eles são armazenados em vesículas secretoras até que eles sejam liberados. Então, nós vamos ver que existem alguns hormônios que eles são produzidos sob demanda. Então, só produz quando precisa. E tem outros que o nosso organismo produz e deixa reservado, deixa guardado, tem um estoque, né? Então, esse aqui, né, esse tipo aqui, eles são armazenados. Nós temos reservas desses hormônios. E outra característica importante deles
é que eles são hidrofílicos, lembram? Hidro, água, fílico, amigo. Então, eles são amigos da água. Então, professora, se eles são amigos da água, eles são solúveis em água, sim. E aí, então, eles são polares, né? Porque se eles fossem hidrofóbicos, eles seriam apolares. Então, hidrofílicos, amigos da água, polares, então eles não vão atravessar facilmente a membrana celular sozinhos, não. Eles vão precisar, então, de ajuda para entrar na célula. E como é que eles viajam no sangue? Porque lembra, o hormônio sempre vai viajar no sangue. Eles vão viajar em solução, então em solução no plasma, a gente diz, eles estão misturados lá no plasma, porque o plasma, né, que faz parte do nosso sangue, ele é basicamente água. Então, como eles são amigos da água, eles dão o bracinho para a água e viajam lá no plasma, alegres, felizes e contentes. Os esteroides, muito bem. Os esteroides, então, são aqueles lipídios, né? Ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Derivados de ácidos graxos ou derivados lipídicos, gorduras. Então, os esteroides são gorduras. Gordura. Gordura é parecido lá com o que tem lá na célula, lembra? Camada lipoproteica, a bicamada lipoproteica lá da célula. Então, os esteroides, eles são lipídios. E eles são, então, secretados aonde? Pela córtex adrenal, tá? Córtex adrenal, então, adrenal é a mesma coisa que suprarrenal, que fica lá em cima do rim. E a suprarrenal, acho que vocês já estudaram isso em anatomia, né? Então, ela tem duas partes. Ela tem a parte de dentro, que é a medula, e tem o córtex, que é a casca. Pois bem, nós vamos ver que a adrenal, a suprarrenal, ela produz hormônios diferentes, dependendo da parte dela. Então, a parte do córtex, a parte da capa, da casca da adrenal, produz o cortisol e a aldosterona. Pois nós vamos ver a função deles. Quem mais que são esteroides? O estrogênio e a progesterona, que são produzidos pelos ovários e também são produzidos pela placenta. Né? Nós vamos estudar depois bem melhor isso. Então, ovário a mulher tem sempre, a não ser que ela tire os ovários. Placenta ela só tem quando ela está grávida. Então, a mulher toda, né, a partir de uma determinada época da vida dela, até uma determinada época, ela vai produzir estrogênio e progesterona, e quando ela fica grávida, né, no início, o estrogênio e a progesterona vai ser produzido pelos ovários, e depois, a partir do momento que tem placenta, vai ser produzido pela placenta. Depois nós vamos ver também as funções desses hormônios. E também são esteroides a testosterona. A testosterona é o hormônio masculino. Assim como estrogênio e progesterona são considerados os hormônios sexuais femininos, a testosterona é o hormônio sexual masculino. Mulher tem testosterona, mas quem tem muito mais testosterona é o homem. E aonde que principalmente é produzido? Nos testículos. Os hormônios esteroides, tá? Então, como eu falei para vocês, eles são gorduras, né? Então, eles são, lipossolúveis, né? Então, eles são solúveis nas gorduras, eles são hidrofóbicos, né? Porque então eles são apolares. Certo? E aí, como eles são apolares, eles não são amigos da água, eles vão ser transportados no sangue, só que eles não conseguem ficar lá de mãozinha dada com a água no plasma, né? Porque eles não são amigos da água. Então, eles vão também ser carregados no sangue, carreados pelo sangue, só que para eles não se afogarem, eles vão usar boias. Quem são as boias? Proteínas plasmáticas, tá? Proteínas que vão se ligar a esses hormônios para que eles consigam viajar no sangue, né? Eu chamo isso de boia. E por que a gente diz que eles são
lipossolúveis, porque eles são sintetizados a partir do colesterol, gordura, né? E aqui aquela diferença, eles não são armazenados, eles são produzidos sob demanda. Quando, né, o organismo, lá pelo mecanismo de homeostase, do feedback negativo, vê, ou às vezes positivo, mas geralmente é negativo nesse caso, pelo feedback negativo, quando vê que precisa, né, que está numa situação que precisa da produção do hormônio, ele vai ser produzido. Bem, os hormônios derivados do aminoácido tirosina, então são outro tipo de hormônio. Eles são secretados pela tireoide, né, que são o T3 e o T4, e pela medula da adrenal. Lembra que eu falei agora há pouco, né? A suprarrenal, o adrenal, produz hormônios diferentes dependendo da parte dela. Então, a medula vai produzir a epinefrina e norepinefrina, tá? Que vocês conhecem pelo nome também, talvez, de adrenalina e noradrenalina, né? Epinefrina é a mesma coisa que adrenalina, norepinefrina é a mesma coisa que noradrenalina. Então, gente, não se preocupem, nós vamos, isso aqui eu estou mostrando só para vocês as classes químicas, né? Mas nós vamos falar de cada um deles, onde eles são produzidos e qual é a função, tá? Não se preocupem ou se preocupem que vocês vão ter bastante coisa para aprender. Muito bem. Mecanismo da ação dos hormônios, né? Então, eu falei que nós vamos ter alguns hormônios que eles vão ficar armazenados e outros eles vão ser produzidos sob demanda, tá? Mas eles vão ser liberados, tá? Em função das necessidades do corpo. Então, de novo, né? Quem vai controlar isso é o mecanismo de homeostase. Então, o tempo todo, né? As glândulas, elas vão estar recebendo sinais dizendo se está precisando ou não do hormônio. E aí o hormônio vai ser ou produzido e liberado ou liberado, certo? Como é que eles fazem esse mecanismo, então? Como é que é o mecanismo? São informações de sistemas sensitivos, né? Então, aqueles sensores que nós temos no nosso corpo, que vão, então, chegar, né, lá na glândula e aí regular a quantidade e a duração da liberação do hormônio, tá? Tudo dependendo do que os sensores estiverem observando acontecer lá na célula-alvo, né, lá no órgão que vai precisar daquele hormônio. Então, como eu falei para vocês, os sistemas de retroalimentação, né, do feedback lá, vão regular as glândulas endócrinas na manutenção da produção normal de hormônios. Então, não adianta só a glândula funcionar bem, ela precisa também receber o sinal de que ela tem que mandar o hormônio que ela está produzindo. Como eu falei já no começo, né, nós temos hormônios diferentes, hormônios com funções, a ação dele vai ser diferente, certo? E eles vão agir em locais diferentes. E a duração da sua ação também vai ser diferente. Então, não dá para falar assim, hormônio e achar que é alguma coisa só. Não, tem muitos hormônios. Às vezes a gente escuta o pessoal, né, no senso comum falar assim, o problema dele é hormônio. Tá, mas o problema dele é o quê? É falta de hormônio? Excesso de hormônio? Que tipo de hormônio? Né? Então, são muitos hormônios. O pessoal às vezes acha que o hormônio é tudo uma coisa só. Não, a gente vai ver que existem muitos hormônios diferentes. Bem, como eu também já tinha dito, que as células, elas têm receptores, né, para os hormônios, né, para diferentes hormônios. Então, a célula que tem um receptor para um determinado hormônio, ela é chamada de célula-alvo para aquele hormônio. E esse receptor, ele pode estar, como a gente já estudou lá na célula, né? Ele pode estar na membrana, ele pode estar no citoplasma ou no núcleo, vai depender do tipo do hormônio. A partir do momento
que o hormônio chega lá e atinge o receptor, então começam as reações dentro da célula, certo? Para atingir o resultado que é o resultado esperado, certo? E aí, então, dependendo do tipo de hormônio, né? Ele vai ter, então, vai produzir resultados diferentes. Quando chegou ao resultado esperado, se sobrar hormônio lá dentro da célula e a célula não precisar mais, então esse hormônio ele vai ser degradado pela célula alvo, né? Ele vai ser metabolizado e vai ser mandado para fora da célula, e o fígado e os rins vão ser os responsáveis por eliminar esse hormônio, esse excesso de hormônio do corpo. Então, isso acontece quando tudo está funcionando muito bem. Claro que a gente, né, sabe, vão estudar para frente, que existem algumas situações em que existe um excesso de hormônio e que esse excesso não é degradado. Então, daí algum problema, então, nessa situação de homeostase. Então, isso aqui vocês já viram, só para recordar, né? Então, que os hormônios, eles vão, então, viajar aqui, né, na corrente sanguínea. Muito bem. Quando, então, aqui é seria um vaso sanguíneo, né? E aqui os hormônios viajando dentro do vaso sanguíneo. Pois bem, então nós temos aqui dois exemplos, né? Esse hormônio e esse hormônio. Então, os hormônios esteroides, como nós vimos, eles são gorduras, né? Eles são hormônios apolares. Olha o que eles conseguem fazer. Eles atravessam a membrana porque eles são apolares, assim como é a membrana. E aí, então, eles vão encontrar os seus receptores lá dentro do citoplasma, né? E aí, então, eles vão produzir o que a gente chama de uma cascata de reações, né? Eles vão produzir outras reações lá dentro da célula, e aí eles vão atingir o seu objetivo, né? Então, aqui no caso, o exemplo que foi dado, ele vai agir lá no DNA e vai produzir, então, mudança, né, na atividade do gene. Esse outro hormônio aqui, ó, que é um hormônio, um polipeptídeo, né? Ele vai fazer o quê? Ele é um hidrofílico, né? Ele é um amigo da água, então ele é polar. Então ele não consegue atravessar a membrana. Então o que que acontece? Ele chega aqui na membrana e ele encontra o receptor dele vai estar na membrana. Então quando ele se encaixa nesse receptor, esse receptor aqui, né, com ele encaixado, vai desencadear, então, ó, ele não entra na célula, ele vai, a partir disso, vão ser produzidas substâncias, né, aqui dentro da célula, né, que a gente chama de segundo mensageiro, e ele vai, então, produzir enzimas que vão, então, produzir o resultado, né, para a ação desse hormônio, certo? Então, só para a gente ver a diferença, né, quando ele é lipofílico e quando ele é lipofóbico, né? Aqui hidrofóbico e aqui hidrofílico. Então, aqui mais um exemplo, né? Só para lembrar, então, que os hormônios sempre vão ser transportados pela corrente sanguínea, né? Então, aqui tem exemplo, né, de hormônios diferentes, né? Então, os desenhos são diferentes. Então, eles vão ser carreados pela corrente sanguínea e, dependendo do hormônio, ele vai encontrar células diferentes que tem o receptor lá para ele, né? Só para a gente entender que a ação dos hormônios depende do receptor lá na célula-alvo. Bem, já eu falei bastante, mas eu tenho que, né, ficar lembrando, né, que a regulação da liberação dos hormônios se dá pelo mecanismo de retroalimentação, que a gente viu que pode ser um feedback negativo ou um feedback positivo, certo? Então vamos, né, dar uma relembrada aqui do feedback negativo e já falando agora de hormônios. Então,
Quando a concentração do hormônio secretado por uma glândula atinge uma concentração máxima, né, ou acima do necessário, ocorre a interrupção da secreção desse hormônio, tá? Então a gente diz que que ele tem uma situação autolimitante. Então, a concentração dele faz com que pare a produção ou pare a liberação, tá? Então, um exemplo. Na mulher, vamos pegar aqui essa história de estrogênio e progesterona, né? Então, quem controla, né, a liberação de estrogênio e progesterona, que são produzidos pelos ovários da mulher, quem controla é a concentração. Então, a hipófise, né, ela vai mandar para os ovários um hormônio que vai dar ordem para os ovários produzirem estrogênio e progesterona, certo? Então, se tem bastante progesterona e estrogênio no sangue da mulher, a hipófise vai receber uma mensagem, não precisa mais mandar produzir. Então, a hipófise não manda mais aquele hormônio que vai ser o hormônio que vai estimular a produção. Melhorando essa explicação, as mulheres que tomam anticoncepcionais orais, elas tomam um hormônio, elas tomam estrogênio e progesterona. Então, nesse caso, sempre no sangue dessa mulher que toma pílula anticoncepcional, vai ter, ou então que ela toma injeção, né, que também tem esses hormônios, então sempre vai ter estrogênio e progesterona. Então, não vai ser produzido, não precisa ser produzido, porque já tem bastante, né? Depois, na interação, eu posso daí explicar isso melhor para vocês, mas isso, então, só para ficar bem claro que os sensores, eles vão, então, ver que tem hormônio suficiente ou até em quantidade maior do que precisa, vão mandar uma resposta, vão mandar essa informação lá para a glândula e a glândula vai parar de produzir, né? Então, sempre, né, no feedback negativo, a ação é o contrário daquilo que está acontecendo. Mas existe o feedback positivo, que também regula a secreção de hormônios. Então, quando a concentração do hormônio secretado atinge uma concentração, ou seu uso ou qualquer outro aspecto estimula a secreção deste hormônio, que é o caso que a gente viu lá da ocitocina, né? Então, tem bastante ocitocina. A ocitocina está fazendo a contração lá da musculatura uterina, então vai fazer com que libere mais ocitocina. Então, ele é autoaumentativo, né? A concentração dele sendo maior faz com que tenha mais produção. Então, tudo vai depender do tipo de hormônio e do tipo de célula-alvo. E aí, então, aparecem aqui dois termos, né, em inglês, mas que a gente tem que entender que o primeiro, down regulation, né, down para baixo, então diminuição do número de receptores, então isso é um tipo de regulação, então diminuindo o número de receptores na célula, diminui a ação do hormônio, tá? Então isso é um mecanismo que o organismo usa para controlar também os hormônios, para que não tenha um excesso de efeito, né? Então ele diminui, né, ele faz um mecanismo de down regulation, ele diminui então os receptores, ele inativa alguns receptores. E up regulation, né, para cima, então, se tem pouco hormônio, o que o organismo faz? Ele precisa do hormônio, ele aumenta o número de receptores, do tipo assim, para aproveitar ao máximo aquele hormônio que está circulando. Então, aqui, vou dar um exemplo, né? Nós vamos estudar depois melhor a tireoide, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui sobre esse mecanismo de ação hormonal, de retroalimentação negativa, usando aqui a tireoide e os hormônios que são relacionados à tireoide. Então, vamos ver. Então,
nós vamos ter aqui um estímulo, tá? Esse amarelo aqui é um estímulo. O que seria esse estímulo? Ele poderia ser uma temperatura muito alta, ou muito estresse, ou uma falta de hormônio tireotrófico, certo? Então, esse sinal, algum desses sinais, chegariam lá no cérebro, né, num lugar chamado hipotálamo, tá? Esse hipotálamo vai receber esse sinal. O hipotálamo é um órgão, uma parte do sistema nervoso central, e esse hipotálamo vai mandar um sinal para a hipófise. A hipófise já é uma glândula, que é uma glândula do sistema endócrino. E aí, então, o hipotálamo diz assim para a hipófise: ó, precisamos estimular a tireoide, né? Essa pessoa aí está precisando de hormônios tireoidianos. Então, o que a hipófise faz? A hipófise produz e libera um hormônio chamado TSH. Esse TRH é o sinal que o hipotálamo mandou para a hipófise, né? Porque eu estou dizendo assim, ó, o hipotálamo disse para a hipófise, produza hormônio. Na verdade, como que o hipotálamo manda mensagem para a hipófise? Manda através de um hormônio também, tá? Que é um hormônio liberador de. Então, né, quando ele diz produza, ele tá mandando um hormônio, que é um hormônio liberador, um hormônio do tipo assim, um estimulante, para a hipófise produzir o TSH, que é o hormônio, então tem alguns nomes, né? Então, ele pode ser hormônio tireotrófico, ele pode ser hormônio estimulante da tireoide. Então, a hipófise manda para a tireoide, pela corrente sanguínea, esse TSH. Então, aqui entendendo, gente, o TSH vai ficar, ele está na corrente sanguínea, ele vai ficar espalhado pelo corpo inteiro. Só que o único lugar que tem receptor para esse TSH é nas células da tireoide, que é aqui no nosso pescoço. As células da tireoide, recebendo o TSH, vão agora produzir o que a gente diz que são os hormônios tireoidianos, né? Os hormônios tireoidianos, né, ou tireoideus, são dois, o T3 e o T4, certo? Então, a primeira glândula, a hipófise, produziu o TSH. O TSH chegou na segunda glândula, que é a tireoide. A tireoide produziu outros dois hormônios, que é o T3 e o T4. Agora sim, o T3 e o T4 vão cair também na corrente sanguínea, vão se espalhar pelo corpo, e aí, receptores de T3 e T4, nós temos em várias células de vários órgãos diferentes, certo? E aí, aqueles sensores que tinham levado para o cérebro a informação, né, lá de que alguma coisa não estava boa no corpo, depois que forem liberados o T3 e o T4 e eles agirem, esses sensores vão de novo ver como é que está a situação. Bem, tem duas situações, a number one e a number two, né? A número 1. Então, se com esse efeito aqui, aumentou o T3 e o T4 numa quantidade que os sensores dizem, foi legal, agora já tem T3 e T4 em boa quantidade, está controlando tudo. Então, qual vai ser a ação aqui? O hipotálamo vai dizer para a hipófise, vai dizer, pode diminuir a liberação de TSH, certo? Como é que ele diz para a hipófise? Ele manda menos TRH, menos hormônio estimulante. Como a hipófise foi menos estimulada, ela vai diminuir a produção de TSH. E aí, isso vai acontecendo até de que maneira? De novo, daí os sensores vão ver
como é que está a concentração de T3 e T4. Então, vamos imaginar agora a situação 2. Tem pouco T3 e T4, qual vai ser a informação? Essa informação vai chegar lá, de novo no hipotálamo. Ó, tem pouco T3 e T4. Qual vai ser a resposta, então, do hipotálamo? Diz para a hipófise produzir mais. Como é que ele diz para a hipófise produzir mais? Mandando bastante TRH. A hipófise, recebendo o hormônio estimulante, vai liberar o TSH. E aí, então, a gente diz que é um processo de retroalimentação. Sempre, né, os sensores vão ver como é que tá e vão mandar para o hipotálamo a situação, né, os parâmetros como é que estão, e o hipotálamo vai responder. Ok, gente? Então, para finalizar essa parte da aula de hoje, né, eu vou mostrar aqui um quadro, não se preocupem com isso, mas só para vocês verem, né, a quantidade de hormônios que existem, né, aonde que eles são, onde é que estão, quem são as glândulas e quais são os alvos, tá? Então eu vou falar rápido, só porque isso aqui é só para mostrar, depois nós vamos estudar cada um deles. Então vamos lá. Vamos começar da cabeça e nós vamos descendo. Então, tem a glândula pineal, que é uma sementinha que tem lá no meio da cabeça, ela produz a melatonina, que vai agir no encéfalo e outros tecidos. Daí tem o hipotálamo, que eu já falei nele, né? Então, esse hipotálamo, ele vai fabricar ou vai mandar ordens, né? Ele vai produzir vários hormônios, né? E geralmente o alvo primário dele vai ser a hipófise, tá? Aqui está a adenohipófise, mas nós vamos ver que vai na neurohipófise também ele vai ter ação. Daí nós temos a neurohipófise, que vai produzir dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Então, a ocitocina vai agir na mama e no útero e o hormônio antidiurético nos rins. Daí tem a adenohipófise, que produz prolactina, que age na mama, hormônio do crescimento, que age em todos os tecidos que podem crescer e no fígado, a corticotrofina, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir na córtex da suprarrenal. Tem a tireotrofina, ou TSH, o hormônio tireotrófico, né, o hormônio estimulante da tireoide, que vai agir na tireoide. Tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai agir nas gônadas, né, masculina ou feminina. E tem o hormônio luteinizante, que é o LH, que vai agir também nas gônadas, né. Daí nós temos a tireoide, né, que fica aqui no pescoço, que produz o T3 e o T4, né, a triidrotironina, ou triiodotironina e a tiroxina, né, que vai agir, como eu falei para vocês, em muitos tecidos do corpo. E a tireoide também produz a calcitonina, que vai agir nos ossos. As paratireoides vão produzir o hormônio paratireoideo, né, que vão agir nos ossos e nos rins. O timo produz a timosina e a timopoietina, que vai agir nos linfócitos. O coração produz um hormônio chamado peptídeo atrial natriurético, que vai agir nos rins. O fígado produz o angiotensinogênio, que vai agir no córtex da suprarrenal e nos vasos sanguíneos. E o fígado também produz os fatores de crescimento, são os IGFs, né? São fatores de crescimento semelhantes à insulina, que vão agir em muitos tecidos. O estômago e o intestino delgado vão produzir a gastrina, colicistocinina e a secretina, que vão agir no trato intestinal e no gastrointestinal e no pâncreas. E ainda temos o pâncreas, que vai produzir a insulina e o glucagon, que são os hormônios endócrinos, e a somatostatina e o polipeptídeo pancreático, que também vai agir em muitos tecidos. Temos
que já foi, a córtex da suprarrenal, que produz aldosterona, que vai agir nos rins, o cortisol e os androgênios, que vão agir em muitos tecidos. A medula da suprarrenal produz adrenalina e noradrenalina, que agem em muitos tecidos. O rim produz a eritropoetina, que vai agir na medula óssea, e a 1,25 de hidroxivitamina D3, que é o calciferol, que vai agir no intestino. A pele produz vitamina D3, que é uma forma intermediária de hormônio, e os testículos vão produzir o androgênio, que vai agir em muitos tecidos, e a inibina, que vai agir na adenohipófise. Temos os ovários, que produzem estrogênio e progesterona, que vão agir também em muitos tecidos, a inibina, que vai agir na adenohipófise, e a relaxina, que é produzida durante a gestação, que vai agir no músculo uterino. O tecido adiposo produz a leptina, a adipometina e a resistina, que vão agir no hipotálamo e outros tecidos, e a placenta, né, nas mulheres grávidas, que produz estrogênios e progesteronas, e a somatotropina coriônica, que age em muitos tecidos, e a gonadotropina coriônica, que age no corpo lúteo. Então, gente, não se estressem com esse quadro que eu passei no final, é só para vocês terem uma noção de tudo que é produzido no organismo. A partir da próxima aula, nós vamos então estudar as principais glândulas com os principais hormônios. Por enquanto, nada de decorar nada. Tá bom, gente? Beijos e até na próxima. E até na nossa interação, né? Não estou conseguindo aqui desligar, vamos ver aqui. Tchau!